E quando eu conheci a Next foi quando eu me libertei ali de fato. Falei, cara, aqui eu posso sair da gaiola. Foi quando eu aprendi que só dependia de mim. Foi quando eu aprendi sobre protagonismo. É que eu fazia o que eu queria, eu construía o meu salário. Se eu trabalhasse mais horas, eu ia ter um salário maior. Se eu trabalhasse menos horas, eu ia ter um salário menor. Então isso mudou muito a minha mentalidade. De não só eu entender que dependia de mim, não só eu entender que eu era o protagonista da minha vida, mas também de eu trazer as pessoas que estavam ao meu redor para essa visão, porque eram pessoas também que estavam presas ali, não por não ter, não por querer estar presa, mas sim por não ter coragem de sair daquilo que elas estavam vivendo. Eu sou Laio Pinho, eu tenho 28 anos e eu tô na Next há 5 anos e meio. Fiz uma carreira ali de 14 anos, né, da minha vida pro futebol. Joguei em alguns clubes aí no Brasil e aí joguei ali, fiz escolinha, fiz clubes de base também e parei o futebol ali com 20 anos. Por eu querer muito jogar futebol, um pré-requisito na minha casa básico era estudar. Então os meus pais me cobravam os estudos. Então para eu poder pisar no campo, eu tinha que estar estudando, tinha que estar com boas notas. Não era aquele aluno acima da média, mas era aquele aluno na média. Tinha ali notas bacanas para passar de ano, para não ir para a recuperação e conseguir estar ali indo para o campo. Então eu sempre avaliei muito e dei muito valor a estudo e educação. E aí quando eu completei 20 anos, que eu não tinha mais oportunidade de futebol, eu tomei a decisão ali de iniciar uma faculdade. Eu fui estagiário em algumas empresas e teve um período ali que eu fui contratado. A minha mãe ali tinha aquele sonho da CLT, né? Então ela batia muito nessa tecla de CLT, que eu tinha que assinar minha carteira. E aí, um ano antes de conhecer a Next, eu entrei numa empresa, trabalhava ali como... era financeiro da empresa, né? Era o contas a receber da empresa ali. E aí, quando passei um ano nessa empresa, depois conheci a Next Academy. Então, tive experiências ali no mercado, de estágio, de trabalho e tudo mais. Na verdade, eu conheci a Next, mais precisamente mesmo, a Academy, em 2016. Eu falo 2017, foi quando eu comecei, mas em 2016. Eu fui para Fortaleza, um amigo meu que tinha jogado comigo em 2008. A gente tinha muita relação ainda ali de amizade. E aí lá em Fortaleza ele estava iniciando o projeto da Next. Isso era final de 2015 para início de 2016. E aí eu conheci o projeto Next Academy e comecei a acompanhar o Yali nas redes sociais e comecei a acompanhar, ver como é que era o projeto. E aí em 2017, ele junto com os outros sócios dele tomou a decisão de abrir a Next em Salvador. E aí eu me coloquei à disposição. No primeiro momento não era para trabalhar com a Next, era para ajudá-los mesmo, porque eles estavam indo para a minha cidade. Mas depois eu fui me encantando pelo projeto, tive um papo ali com eles, fui entendendo como era o projeto, fez muito sentido para mim e aí eu me ofereci ali para trabalhar, perguntei se eles estavam precisando de ajuda e aí eles toparam ali, a gente começou a estar junto ali. Eu gosto muito de contar essa história porque eu tive que bater de frente com a minha família, né? Eu cheguei na Next, eu tinha 23 anos, então eu sempre tive ali uma família que pensava muito na CLT. Eu venho de família onde meu pai é contador e a minha mãe é administradora, os dois formados, né? E por meu pai ser contador, ele conhece a regra da CLT na palma da mão, né? Então, e a minha mãe trabalha com o setor pessoal também, né? Então também conhece a regra da CLT na palma da mão. Então eu tive que bater de frente ali com a minha família. Meu pai não gostava, inclusive num determinado momento da minha entrada ali, eu tive que me impor, eu costumo dizer que foi brigar, mas não foi uma briga, mas foi assim, me impor realmente, porque eles não concordavam, né? Eu estava trabalhando, não tinha uma carteira assinada, eu não tinha a estabilidade e eu trabalhava e eu ganhava mais, inclusive, do que pessoas da minha família que trabalhavam na CLT. E isso não é que incomodava, mas era algo que eles não tinham visto ainda o meu resultado. Isso foi logo no começo ali, com 1 mês, 2 meses. E aí eu fui crescendo, fui tendo meu próprio resultado, fui rentabilizando mais, fui fazendo mais dinheiro, né? E aí foi quando eu consegui realmente comprovar para eles que dava certo.
Eu comecei, e eu confesso que eu comecei bem abaixo, sabe? Mas eu tinha um desejo muito ardente ali de me tornar o melhor do Brasil naquilo que eu fazia. Eu tinha esse desejo, eu estava ali, eu trabalhava, mas eu não engatei no meu primeiro mês. Eu fui engatar de fato no meu segundo mês, que foi quando eu comecei a comprar mais, não só o projeto, mas comprar os meus motivos também. E aí foi quando eu comecei a crescer, comecei a me alinhar às pessoas que tinham mais resultado do que eu. E aí, quando foi ali com 2 anos de Next, eu estava isso em 2019, eu tive a minha primeira conversa de sociedade. Tinha um dos sócios da unidade que eu trabalhava que estavam saindo, ele tinha a disposição ali de vender as cotas, mas os sócios que ficariam não queriam qualquer sócio, e aí eles trouxeram ali a oportunidade por conta dos meus resultados. Então eu virei sócio com 2 anos ali de Next. Então a Next ela me desenvolveu muito no meu falar, no meu expressar, da forma que eu me comunico com as pessoas e também da forma que eu conheço cada história, né? Então, não só dentro dos colaboradores, mas também da parte de fora, dos clientes. Então, eu já vi pessoas ali dentro desses 5 anos, pessoas que vendiam ali água, vendiam geladinho para ter uma oportunidade. Então, se essa pessoa ela consegue, porque uma pessoa que tem condições melhores não consegue. Então, nunca é a condição da pessoa, né? Então, isso foi algo que me transformou muito, porque eu tinha aquele desejo, eu queria sair da caixa, eu não tinha força porque eu não era ali apoiado para sair da caixa, e quando eu conheci a Next, eu conheci pessoas que me libertaram. Então era como se fosse um pássaro dentro da gaiola, mas a porta da gaiola estava aberta. Só que eu tinha medo de sair da gaiola porque eu não sabia voar. Ou tinha medo ali de voar e talvez chegar no meio do caminho eu ser ali depredado por um gato, né? Então assim, a gente tem acesso a uma mentalidade diferente, a gente tem acesso a uma cultura diferente e, como eu falei, é algo muito maior, muito mais valioso do que simplesmente a remuneração. A remuneração eu acredito que sempre vai ser consequência dessa mentalidade, desse comportamento. Então valorizem, entreguem tudo de si, seja humilde, ouça e entre aqui nessa oportunidade como uma folha em branco, como se nunca tivesse tido uma experiência, disposto a aprender, a ouvir as pessoas que estão tendo mais resultado, que eu tenho certeza que aí sim você vai conseguir crescer.